Ora bem, eu gostaria, antes de mais nada, de vos dizer a importância, do ponto de vista de quem segue esta área no ambiente, da oportunidade desta encíclica e de um dos temas mais focados, que é o tema das alterações climáticas. O ano passado, por esta altura, em setembro, houve um documento extremamente interessante, que se chama Clima, Fé e Esperança, e que foi um documento assinado desde o Presidente da Comissão Justiça e Paz até, eu tenho tudo em inglês, mas desde a Federação Mundial Luterana até a Caritas, as igrejas da Zâmbia, do Senegal, o Centro de Estudos Estratégicos Islâmicos, a Igreja Grego-Ortodoxa, a Rede Internacional de Budistas, ou seja, este documento de setembro de 2014 como que abria a necessidade de, em 2015, nós termos um conjunto de novidades vindas de diferentes áreas e das diferentes responsabilidades à escala mundial, por duas razões. Porque 2015 espera-se que seja um marco muito importante do ponto de vista ambiental. Dentro de 15 dias, nós vamos ter a adoção dos chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030 e nesses 3 dias um dos oradores, logo no primeiro dia, é precisamente o Papa Francisco, na sua visita aos Estados Unidos nos dias 24 e 25 de setembro, a seguir a Cuba. E portanto, há aqui uma oportunidade importantíssima quando nós vamos discutir 19 metas para 2030 que tocam precisamente nas questões da erradicação da pobreza, da fome, do consumo, do ambiente, da educação. São 169 metas que estão estabelecidas por todos os Estados até 2030. Isto depois dos chamados Objetivos do Milénio, que foram aprovados em 2000 e que terminaram agora em 2015. Ora, temos ainda em dezembro uma outra conferência fundamental. As Nações Unidas vão estar reunidas 15 dias em Paris, na tentativa de ultrapassar o problema mais candente deste século, que são precisamente as alterações climáticas. O aquecimento global, a queima do carvão, do petróleo, do gás natural e as consequências que isso tem, a par também da desflorestação. E, portanto, juntar a Igreja Católica e as diferentes nações e, curiosamente, na sequência da Laudato Si, em agosto, os líderes islâmicos fazem também uma extensa declaração que se chama Como é que conseguimos encarar o Nosso Senhor e Criador. É o título do documento dos líderes islâmicos que saiu agora em agosto, sobre os efeitos e a incapacidade que nós, como seres humanos, não estamos a conseguir desenvolver para ultrapassar este problema das alterações climáticas. Ou seja, o que eu vos queria dizer é que há aqui todo um conjunto de circunstâncias que, à escala mundial, impunham esta encíclica. Como, aliás, foi explicado o seu historial, há aqui uns meses, há aqui um processo que do ponto de vista não apenas religioso, mas também político à escala mundial, tinha todo o sentido. Portanto, esta encíclica sair em junho não é uma coincidência. Aliás, já agora dizer-vos que a 15 de setembro
já faltam poucos dias, o Papa Francisco vai receber todos os ministros do ambiente da União Europeia por causa, precisamente, do problema das alterações climáticas. Ou seja, há realmente este conjunto de circunstâncias fundamentais. Bem, se por um lado a Teresa Vasconcelos falou da dimensão poética, eu gostaria de falar da dimensão científica. É que é extremamente complicado para um documento desta natureza, que toca em questões onde é necessário um grande rigor e uma explicação ao mesmo tempo fácil, simples, compreensível, para alguém que está na ciência como eu, na área do ambiente, não deixa de ser fascinante como em poucas páginas, e estamos a falar acima de tudo do capítulo 1, do diagnóstico, a encíclica consegue sistematizar e eu diria quase acertar de uma forma ainda bastante detalhada todas as dimensões dos problemas ambientais que nós temos. A água, os resíduos, a biodiversidade, principalmente as alterações climáticas, e em toda a sua complexidade. Eu confesso que poucos têm sido os livros e os documentos que tenho lido onde de uma forma tão coerente e tão explícita e clara isso acontece. Portanto, se alguém quer saber o estado do planeta, não precisa de ir a um relatório das Nações Unidas. Se ler o capítulo 1, fica com esse diagnóstico feito. É o tal ver que é fundamental para contextualizar depois o que se segue. É evidente que há aqui um capítulo, depois do enquadramento da mensagem, do enquadramento católico e da própria raiz católica da mensagem, que é o capítulo 2, há uma questão aqui fundamental que é talvez dos capítulos que me parecem mais difíceis, até para a própria história judaico-cristã. Não foi fácil de reconhecer e não foi fácil de descrever o que lá está, que é a componente da raiz humana da crise ecológica. Ou seja, assumir que nós efetivamente temos, pelos nossos comportamentos, pelo mau uso da tecnologia, pela forma como encaramos os recursos, nós não estamos a respeitar, não estamos, a palavra aliás é responsabilidade, não é? Não nos estamos a responsabilizar pela criação. O capítulo 4 fala de uma ecologia integral. Bem, eu acho que aqui é um nome bem conseguido. Não é? A ecologia significa a relação entre os indivíduos, entre os seres vivos e entre os seres vivos e o ambiente. E o que é facto é que quando nós falamos de desenvolvimento sustentável, as dimensões que aqui estão na ecologia integral estão lá todas. Há aqui uma diferente terminologia, mas é a dimensão ambiental, a dimensão económica, a dimensão social, a dimensão cultural, mas que depois tem como que um zoom, tem como que o aproximar desde a visão planetária até à vida cotidiana. E esse é talvez um dos aspectos que me parece mais interessante e que eu falarei depois a seguir. E depois só dizer-vos ainda desta forma geral que realmente a encíclica não se fica pelo diagnóstico, não se fica pela reflexão, traça um verdadeiro programa para o futuro, quer em termos de políticas à escala mundial, quer, e acima de tudo, ou de uma forma muito pertinente, a questão da nossa perspectiva e da necessidade de mudança de cada um de nós. Portanto, esse é o último capítulo, em que é o educar para a aliança entre a humanidade e o ambiente, é um dos subcapítulos, e o primeiro é logo apontar para outro estilo de vida. Eu acho que este capítulo 6 é talvez o mais pertinente.
E é aquele que, para mim, teve mais significado, porque, reparem, na Quercus e também na minha profissão, que é como docente, nós procuramos educar o melhor possível dentro dos nossos conhecimentos, mas é muito difícil passar do educar para o agir. E é essa perspectiva da ação que está aqui patente e de uma forma muito mais extensa e que é difícil ainda por muitas sociedades perceber. Nós passamos a vida a dizer, bem, eu tenho que trocar a lâmpada, ponho a lâmpada eficiente em vez da lâmpada incandescente, tenho que gastar menos água, tenho que corrigir os resíduos, a quantidade de resíduos que consumo. O Papa vai numa linha completamente, eu não diria diferente, diria muito mais profunda e que tem sido dada pouca importância. É que aquilo que eu tenho que mudar acima de tudo é a minha perspectiva, é a minha visão daquilo que eu quero de mim e da sociedade. E isso é que é fundamental. Quer dizer, não são as pequenas coisas, mas é eu perceber que o consumir mais, ou ir buscar mais recursos, não me traz a felicidade. E, portanto, essa reflexão é absolutamente fundamental para eu enquadrar aquilo que é o meu estilo de vida. Eu vou terminar dentro em pouco. Queria só mencionar 3 ou 4 coisas que me parecem importantes depois para a discussão. Eu acho que um dos aspectos mais difíceis é a discussão da reflexão que é feita sobre as Escrituras, a reflexão que é feita sobre a ideia do dominar a Terra e a ideia de que é dita depois numa determinada fase, em que a encíclica esclarece que, acima de tudo, nós, como seres humanos, devemos ser administradores responsáveis. Ou seja, esta encíclica claramente afasta e esclarece a ideia de que não se trata dos seres humanos dominarem a Terra, trata-se sim de administrarem a criação e a respeitarem. Depois, a outra questão é que há no capítulo 3 também a ideia de uma cultura ecológica que deveria ser um olhar diferente, um pensamento, uma política, um programa educativo, um estilo de vida e uma espiritualidade. Cá está aquilo que eu vos disse. Quer dizer, há um abrir de uma dimensão sobre a nossa atitude e sobre a nossa visão no mundo que é um desafio. Depois, aquilo que também já referi. A agenda do Papa Francisco e da encíclica eu não diria 100% coincidente, mas é 90% coincidente e rigorosa com questões que o movimento ambientalista tem vindo a levantar nas últimas décadas. Por exemplo, não é fácil dizer, não encontram políticos a dizer que é necessário o fim dos combustíveis fósseis. É necessário acabar com a queima do petróleo, etc. Mas isso está preto no branco no 165, diz que é necessário o fim dos combustíveis fósseis e apostar nas energias renováveis. Depois, a própria forma como as Nações Unidas e as nações não se têm entendido. E o Papa diz, bem, nós precisamos de uma mudança que seja muito mais profunda, de novas políticas à escala internacional, nacional, etc. E essas decisões têm que ser transparentes e têm de ser participadas. E, portanto, só mesmo para terminar, eu acho que esta encíclica é realmente de um valor enorme. E deu-me imensa satisfação, como vos digo, porque consegue juntar domínios tão diferentes, de uma forma tão explícita, clara, que mesmo que haja efetivamente algumas discordâncias que eu possa ter numa ou noutra área, fascina-me a capacidade que houve em a conseguir escrever e organizar. As últimas palavras são, da minha parte, para o papel da Igreja. Quer dizer, eu acho que nós, em muitos movimentos ambientalistas,
como é que vos é dizer? A Quercus, por exemplo, participa em inúmeras reuniões com outras associações, à escala europeia, à escala mundial. E devo-vos dizer, com pena minha, que vejo uma ação muito mais concertada e muito mais envolvente da parte, por exemplo, das igrejas protestantes na Inglaterra, na Holanda, na Igreja Católica, por exemplo, nas Filipinas, portanto, no Sudoeste Asiático, até nos Estados Unidos, do que vejo, por exemplo, a forma como nós estamos a conseguir envolver a comunidade católica e cristã de uma forma mais global em Portugal em relação à mensagem do Papa. Portanto, eu acho que é fundamental haver uma ação muito mais dinamizadora de chegar quer junto dos católicos, quer pelo espírito ecuménico que a própria encíclica tem, junto da sociedade. Acho que este encontro que foi promovido pelo CRC é um passo importante. Tem havido outros encontros que têm vindo a ser desenvolvidos, amanhã na Gulbenkian também é uma conferência, mas é preciso muito mais. E, portanto, eu acho que este é apenas um início de um caminho. Muito bem.